Hoje, 25 de março, é considerado o Dia da Constituição, data em que foi outorgada a primeira Carta Constitucional Brasileira pelo então imperador Dom Pedro I, em 1824. O Brasil já teve mais de 6 constituições e a atual, conhecida como Constituição Cidadã, é o símbolo da redemocratização do país após o período de governos militares. A Constituição Federal é a lei máxima e fundamental de um país para uma sociedade politicamente organizada. Nela consta todos os direitos e deveres dos cidadãos, além das responsabilidades do Estado, individuais e coletivas, como, por exemplo, o objetivo de organizar o país. Após 36 anos do novo ordenamento jurídico, a população entende as diferenças entre os 3 poderes? Será? Por que é tão importante respeitar e acreditar na Constituição? Como funciona a participação popular e feminina? Da Universidade Castelo Branco, o CB em Foco desta semana é sobre o Dia da Constituição Federal Brasileira. Neste episódio, feito coincidentemente no mês da mulher, você vai entender o que é a Constituição, como funciona, a sua relação com os 3 poderes e como está a participação feminina no país. E para falar sobre este assunto, a nossa convidada de hoje é a professora e coordenadora do curso de Direito da Universidade Castelo Branco, Terezinha Rosa. Ela é advogada, especialista em Direito Constitucional, mestra em Psicanálise, Saúde e Sociedade, e está brilhantemente fazendo um trabalho com os alunos do nosso curso de Direito. Professora, seja muito bem-vinda e eu gostaria que a senhora se apresentasse aos nossos parceiros, nossos ouvintes, falasse para a gente o que é a Constituição e qual a sua principal importância para a sociedade e para os brasileiros. Primeiro, é um prazer estar aqui falando, sobre a Constituição Federal diante de um curso que nós percebemos que o curso de Direito hoje abrange e abre um leque de oportunidades para esses alunos, e os nossos alunos, a primeira coisa que eles vêm buscando que, eu quero saber um conhecimento, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, e eu sempre digo para eles que a Constituição é a base do nosso conhecimento, é a nossa Carta Magna. Nada passa, nenhuma lei pode sobrepor a Constituição. Então a Constituição Federal tem uma força muito grande, ela delibera, ela organiza todas as demais leis. Então, para que o aluno possa, eu quero me especializar em direito civil, eu quero me especializar em direito criminal, sempre vai ter que passar pela Constituição Federal. E a Constituição Federal é a base para todos. Eu acho que a sociedade deveria ter um conhecimento maior do que é a Constituição Federal. Deveria, assim como tem várias campanhas em rádio, televisão, deveria ter essa conscientização que vocês estão fazendo aqui hoje, de chegar para as pessoas e dizer qual a importância da Constituição, para que ela serve. Os meus direitos estão ali. Direito de ir e vir, os direitos pessoais, tudo consta na Constituição. Eu posso requerer qualquer tipo de direito a partir disso. E o papel da mulher, então, é fundamental. Quando a gente começa a ver aí, a gente começa a abrir essas oportunidades, a gente já vê isso. Mas a Constituição Federal é assim, é como se fosse um livro de cabeceira. Eu costumo dizer que todos os brasileiros deveriam ter esse acesso à Constituição. Eu fiquei muito feliz que algum tempo atrás tivemos uma pequena cartilha com a Turma da Mônica e foi distribuído aqui no governo do Rio de Janeiro e tinha a história da Constituição, os direitos fundamentais contados em história em quadrinhos. E eu achei aquilo fundamental. Quando eu trouxe para os alunos da faculdade, eles falaram, nossa, que maravilha. Eu falei, pois é, isso daí nós temos que passar, tem que vir da base. Às vezes a gente se depara com uma criança ou qualquer pessoa, e a pessoa diz assim, não, mas eu desconheço isso. Desconhece por quê? Porque lá atrás não foram valorizados. Não adianta a criança sair com um chapeuzinho verde, com uma espadinha verde na mão, se a criança não sabe o que ela está fazendo ali e qual a representação daquilo. Então, trabalhar no fundamental, até mesmo na educação infantil, eu acho que é importante falar da importância da conscientização e dos nossos direitos e garantias, Parte para o fundamental, médio então é excelente, vão fazer o Enem, ficam perdidos quando fala qualquer coisa sobre política. E quando chega no curso de Direito, a gente se depara ainda com alunos que
não tem essa base constitucional que deveria ser uma organização. Bem, é mais ou menos por aí que eu penso. Muito importante, a gente já percebeu que a gente tem muita coisa aqui para trocar, para discutir, porque a gente está falando de conhecimento, de Brasil, de direito, de informação. Atualmente é muito comum a gente ouvir na sociedade, assim, acho que o estudante, por exemplo, de hoje, ele não é politizado, ele não tem conhecimento. Não adianta falar de nacionalidade, amar a bandeira, né? Se a gente não conhece a nossa história. Por exemplo, são palavras, hoje você pega qualquer pessoa, até em detrimento da comunicação, as pessoas ouvem falar Estado de Direito. Mas o que seria Estado de Direito? Você ouve muito isso nos discursos, nas campanhas eleitorais, né? Tem que cumprir o Estado de Direito. Mas será que as pessoas sabem, eu que estou assistindo minha televisão, o que é Estado de Direito? Às vezes a gente não consegue nem entender direito qual o papel dos três poderes. Isso. Né? Eu que sou jornalista, eu tenho o quarto poder. Qual é o quarto poder? Você tem o legislativo, o judiciário, o executivo e a imprensa, que foi um quarto poder, que hoje eu não sei se ela é muito respeitada por isso. Então, eu queria que a senhora falasse também um pouquinho como é que funciona esses poderes no Brasil. Porque o estudante de direito e a sociedade precisa entender melhor sobre essa união, sobre essa força dos três poderes. Foi fundamental você falar isso aí para mim, né? Porque eu já levantei a bola aí na hora que eu conversei contigo exatamente desse aluno que não tem, mas quando a gente fala do aluno, lógico, eu estou aqui falando dentro da instituição, a gente tem sempre essa ideia. Mas também lá fora as pessoas não têm ideia do que são esses três poderes, né? Eu acho que antigamente as pessoas trabalhavam mais isso e hoje vão trabalhando sem nenhum tipo de conhecimento. E isso faz falta. Quando a gente fala no poder legislativo, judiciário, como se constrói, como essa lei é construída, de que forma? E às vezes a gente se depara com um aluno que diz assim, professora, essa legislação aqui parece que não está batendo, não é que não está batendo, é que na verdade a oportunidade que a gente tem é de vários conhecimentos, né? O poder legislativo, essa base da lei que nós temos aqui no nosso país, é importante essa construção. Às vezes na hora de escolher um candidato, eu vou escolher um candidato porque ele é bonito, ou porque ele faz parte daquele partido que eu gosto, mas nem sempre aquele candidato está preparado para fazer essa parte do legislativo. Ele não está preparado para construir ou fazer algumas leis. Então, às vezes, eu sempre pergunto para os alunos, vamos dar uma olhada lá, ver qual foi o candidato que você votou na última eleição, ver se ele fez alguma coisa, o que ele construiu. E aí, quando os alunos procuram, quando as pessoas também que eu convivo procuram, eu adoro o candidato X, que bom que você adora ele. Então, vamos ver, o que o candidato X fez? Vamos buscar aqui para ele as atividades dele. A colaboração com o país. A colaboração. Aí eles se deparam, caramba, não fez nada. Então vamos ver a construção. E tem isso, se você entrar no site, você vai ver tudo isso. É só você entrar no site que você vai direto em cada candidato e o que ele fez. A construção, isso é importante. Então, o legislativo é importante. O judiciário também. Quando a gente fala em judiciário, geralmente as pessoas ficam preocupadas ou com medo, com alguma coisa. Não, a justiça está aí para quê? É para julgar. Só que o julgamento ele vai ser feito diante das leis que o executivo construiu. Então, é uma cadeia sucessória. E quando você falou aí do quarto, que é a imprensa, que é fundamental, que a gente tem que respeitar, porque a imprensa vai falar no momento certo aquele problema, as pessoas fogem. Olha, fulano falou isso daqui. Não, por que fulano falou? E quando a imprensa cobra, não, isso daqui eu não vou falar. Então não é bem por aí. Então nós temos esse direito de saber da parte legal, do que é legislado, de escolher os nossos representantes, isso é fundamental. Às vezes a gente vai naquela amizade, vota nesse aqui que é meu amigo. Não, você tem que votar em quem é bom. Desculpa, é seu amigo, que bom que ele é seu amigo, mas eu tenho que saber quem é o meu candidato. E até mesmo dar uma olhadinha, será que valeu a pena? Dessa vez você não vota mais. É a única forma de você tentar ir mudando e construindo essa força, né, que nós temos aí. E isso vem através do conhecimento, de você entender qual é o papel, da importância do diálogo entre os três poderes, né? Porque um faz, o outro fiscaliza, isso o outro aí regulamenta. Exato. Então eu acho que isso está muito dentro do direito. E muitas vezes, como eu falo da informação, você ouve, por exemplo, Estado Democrático de Direito, professora. Aí a imprensa fala com muita frequência ultimamente. Explica pra gente o que consiste, o que é o leiga. Por que posso compreender como Estado Democrático de Direito? Quando a gente fala em Estado Democrático de Direito, né, a gente fala exatamente desse poder
desse fato de poder exercer essa cidadania, né? Então, quando fala o Estado democrático de direito, né? Tá na moda agora todo mundo falar isso, porque a democracia tá em alta, isso e aquilo, mas as pessoas não conseguem perceber que a democracia, ela é uma construção e que aquele momento ali, ele é principal, é fundamental para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala em Estado democrático, é o direito de poder falar, é o direito de poder se expressar, é o direito de poder agir dentro, obviamente, das leis e daquela área. Mas eu tenho o direito de agir dentro dessa sociedade. Quando diz o Estado democrático de direito, é porque o que é democrático? É você poder participar disso tudo. E, infelizmente, eu percebo que as pessoas hoje acabam reclamando com o colega, acabam mandando os zaps de forma política, às vezes até desordenada, mas na realidade não exerce esse Estado democrático de direito. Que seria o quê? Eu vou estudar, eu vou saber o que eu vou falar com o meu colega. Essa coisa de ficar passando mensagenzinhas, eu chego e converso com as pessoas, porque você sabe a origem disso? Não, mas está aqui. Será que é? Será que não é? Onde eu vou buscar? Então a democracia está aí. Você tem direito de saber, você tem direito de buscar, você tem direito de acessar, de entrar para ver se as pessoas participam, se as pessoas vão lá votar quando tem que votar, se elas realmente participam ativamente das atividades lá no Congresso. E nós, qual é o Estado democrático de direito? É você poder cobrar. Olha só, o fulano não foi. Por que o fulano não foi? Mas ninguém fala isso. Isso aí, voltando mais ao nosso assunto de hoje, principal, que é a Constituição, né? Essa nova Constituição, a nossa Constituição de 1988, isso. Ela favoreceu muito isso, porque ela dedicou um capítulo inteiro à comunicação, à lei da transparência. A partir dessa Constituição, favoreceu a lei da informação, a lei da imprensa, que tá ali, mas também ressaltando a questão da responsabilidade. Então essa Constituição teve um papel muito fundamental, não por acaso é a chamada Constituição Cidadã. Mas que é importante que a gente saiba, que a gente se norteia, que tudo deve ser norteado por essa Constituição. Então, assim, professora, por que é importante que as pessoas não só conheçam, mas acreditem, saibam qual é o objetivo da Constituição? Porque é muito comum você ouvir, essa lei é inconstitucional. Por exemplo, a gente sabe qual é a lei constitucional, o vereador, por exemplo, não pode legislar sobre um assunto da esfera estadual. Ou então existe, a Constituição rege tudo isso. Então, qual a importância assim, da gente, de fato, acreditar e se nortear pela Constituição? Quando a gente fala, né, quando as pessoas comentam, isso aqui é inconstitucional, ela vai ferir aqueles princípios. Então, como acreditar na Constituição, né? Que é como você está dizendo, como acreditar? Nós vivemos momentos políticos que às vezes nos fazem parar para pensar, eu vou para aqui, eu vou para ali, mas de que forma? Na realidade, o cidadão, ele tem que buscar o quê? A consciência dele política, independente de qualquer tipo de partido. Eu tenho que saber que aquilo ali está ferindo a minha Constituição. A minha Constituição, ela foi criada, como você disse, maravilhosamente, toda esquematizada. Nós temos uma Constituição linda. O problema é colocar essa Constituição em prática. As pessoas parece que não colocam isso em prática. Ou então, como você acabou de dizer agora, falta acreditar, porque as pessoas, é muito difícil acreditar num sistema. Então, para acreditar naquele sistema, eu preciso fazer o quê? Pesquisar. Como é que eu vou sair por aí acreditando? Conhecer. Isso. Como é que eu vou sair por aí acreditando no que o João, no que o Pedro, no que o Antônio falou para mim? Não, eu tenho a lei, eu tenho essa base. Quando eu quero acreditar no meu país, ou eu quero acreditar. É como se você estivesse dentro de uma grande empresa e você tentasse se dedicar da maior forma possível, mas seguindo as regras da empresa. Nosso país é a mesma coisa, nós temos regras, nós temos uma Constituição e aquilo ali está ali para ser seguido. Não seguido com tristeza, e sim com alegria. Caramba, eu estou no Brasil, um país que tem uma legislação linda e que tem possibilidades de um futuro brilhante. Lógico, todos passam por dificuldades, mas isso daí é o mais importante, é acreditar, ter a certeza e principalmente conhecimento sobre tudo o que rege aquele assunto que a pessoa está falando. Fala-se muito hoje de cidadania, resgate à cidadania, isso. Mas para isso a gente precisa entender qual é o papel do Estado, qual é o papel do cidadão, para que haja essa cidadania. Professora, fala pra gente, o que é o Estado? Como as pessoas devem entender
o Estado, ele consegue, ele faz o controle de todas as atividades que nós estamos aqui realizando. E dentro dessa situação, o Estado é como se fosse o grande controlador. E nada mais importante do que eu trabalhar aquilo que você acabou de falar. Nós vamos trabalhar de acordo com as regras. O Estado, ele dita regras, né? Ele é o grande provedor de tudo. E quando nós temos esse provedor, a nossa base seria o quê? Compreender de que forma eu poderia agir melhor dentro da minha sociedade, não burlando nenhum tipo de regras. Então o Estado, ele tem determinações, ele organiza um espaço. E esse espaço que ele organizou, nós temos aqui um país imenso, né? Como o Brasil, de realidades diferentes, né? É Sudeste, Nordeste. Grande diversidade. Nossa, diversidade é muito lindo, né? Você vê aquelas formas das pessoas falarem diferentes, mas o mais importante, a essência é a mesma, sabe? Não seria, eu acho que várias campanhas acontecem, desculpa falar aqui, mas é uma coisa que me deixa triste. Um jogo de futebol, numa Copa do Mundo, todo mundo coloca a bandeira na frente da casa, sabe? Eu costumo sempre falar isso para as pessoas. Gente, eu sou brasileira, fora qualquer espaço. Em outros países a gente vê todo mundo vestindo as cores da bandeira. Aqui, se você colocar uma roupa verde, amarela, a pessoa... Então não é isso, eu tenho que vestir a camisa... no sentido figurado, é vestir a camisa no sentido real. Então essa responsabilidade... É o sentimento de pertencimento. Né, eu pertenço a esse país. Pode ser que de repente esse país venha até me decepcionar por alguns casos, mas é o meu país. Se ele me decepciona, o que eu posso fazer para melhorar? Eu sou lá uma pontinha, lá no finalzinho, mas essa pontinha aí eu quero fazer bem. Muito bem, isso é ser cidadão, isso é ter cidadania, isso é resgatar valores, e é ser Brasil, né? Ser brasileiro. E aí, nesse contexto da grandeza do nosso país, a gente vai falar que é a questão da representatividade. Professora, isso é uma palavra hoje muito forte, muito presente. A gente percebe muito claro o crescimento, tanto por parte dentro desses impactos sociais, essa questão do respeito, de prevalecer a representatividade. E dentro dessa representatividade, eu gostaria nesse mês, né, do que se comemora o Dia Internacional da Mulher, não mais fazendo menção àquele ano que as mulheres queimaram os sutiãs, mas a questão do empoderamento, da representatividade da mulher, nosso papel na sociedade. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre representatividade e da importância desse valor, esse resgate, principalmente das mulheres. Bem, eu estou aqui feliz da vida, né? Porque eu, mulher, você me entrevistando mulher, nós estamos aqui representando muito bem. Então, quando a gente se depara com isso, é um orgulho para nós. A mulher não tem que se colocar de uma forma diferente. Nós hoje estamos à frente de qualquer empresa, de qualquer decisão. É muito importante que a mulher perceba que hoje ela é capaz de ganhar o mundo se ela quiser, mas depende do quê? Da sua base, da sua estrutura. Não adianta só dizer, eu sou mulher, então... Não, eu sou mulher, eu sou guerreira, eu tô aqui, esse é o meu papel, né? As mulheres durante muito tempo sofreram lá atrás, como você falou, não vamos falar lá de trás, daqui para frente. Mas é importante também perceber esse resgate, o que as nossas mães foram, o que as nossas avós e o que nós estamos representando hoje. Nos fóruns é muito lindo. A maioria das juízas, mulheres. Quando a gente chega em determinados staffs de empresas, a maioria mulheres. E aí nós começamos a perguntar assim, por que isso? Porque a mulher foi à luta. A mulher buscou, ela buscou conhecimento. Hoje, quando você chega, às vezes, até mesmo em matrícula de faculdade, você vai ver o número de mulheres é maior, porque as mulheres querem estudar, as mulheres querem conhecimento. Você fala assim, vai ter um curso de extensão. Você vai ver a maioria mulheres. O curso de Direito, da UCB, a maioria. A maioria mulheres. Que delícia! É isso aí. E aí, quando você se depara, você fala, quem vai colaborar? Pinguinho aqui lá, e as mulheres estão lá. Nós fazemos ação social, buscamos aqui, nós temos o nosso NPJ, né, que aqui funciona. Eu queria que a senhora me falasse também desse NPJ. O que é o NPJ? É o núcleo de atendimento que nós temos aqui para a comunidade. O núcleo funciona todas as quintas-feiras, de 10 até as 18 horas, mais ou menos, de 10 até as 18, com atendimento na área civil, na área de família, na área trabalhista e na área penal. Então, as pessoas às vezes têm uma dúvida, vêm aqui, nós damos orientações e agora conseguimos também alguns convênios lá para o Fórum de Bangu. É um atendimento à sociedade. Atendimento à sociedade. E assim, sempre levando a sociedade a essa conscientização. Esse é o nosso papel. E eu falo para o nosso aluno, ele vai aprender a teoria no curso,
mas a prática, ela tem que ser colocada aqui. Não adianta você vir aqui e não colocar em prática esse conhecimento. E a maioria das nossas alunas estão lá, presentes, batalhando e doidas para fazer até mais tempo. Se bobear, ficam até as 22 horas. São as mulheres em ação. São as mulheres. Mas a gente está falando dessa representatividade, desse espaço que as mulheres conquistaram, que nós conquistamos. Mas assim, a gente vem de uma sociedade, a sociedade brasileira tem um marco, né, um pretérito muito machista. Se a gente olhar os primórdios, como foi a evolução, o sacrifício, a luta da mulher brasileira. Dia 24 de fevereiro foi celebrado o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Né? A gente sabe que foi só em 1933 que houve uma eleição de uma Assembleia Constituinte que a mulher passou a ter o direito ao voto. E hoje a gente olha nas casas legislativas, mulheres, ministras. Como é que fala um pouco pra gente dessa evolução? Como é que a senhora percebe? Isso é muito lindo, essa né? Evolução Nossa, é muito Brasil. lindo, porque se você parar pra pensar, parece, né, 32, mas de 32 pra cá, olha como foi, quão grande foi essa evolução, né? Nós temos mulheres à frente de todas essas bancadas e principalmente, às vezes nós conversamos em sala de aula ou até mesmo com pessoas e a gente fala assim, a mulher não votava. Como? A mulher não votava? Então parece uma coisa assim, de outro mundo, mas as pessoas não percebem que esse direito foi sendo conquistado pouco a pouco. E é muito triste quando às vezes a gente chega para uma pessoa e diz assim, não, eu não vou votar, eu não quero votar não, prefiro ir para a praia. Não. Se você custou tanto, se a nossa sociedade, como você acabou de falar, uma sociedade machista, lá pesada, cobrando, e nós estamos aqui de repente o quê? Jogando essa oportunidade fora? Não, nosso conhecimento é outro. Então é lindo ver as mulheres à frente dessas posições, dessas cobranças, né? E dessa forma. Em 32 não se podia votar. Agora estamos à frente de toda essa estrutura. Olha que coisa linda. Tinha uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Não é? Aí, ó. Se a gente fizer uma avaliação, né? A gente contar essa história. Quem sabe, tivemos um presidente, uma mulher presidente. Olha a nossa história aí. Né? A gente está mostrando. Eu acho que nesse mês vale super a pena a gente pensar valorizar sobre isso. E que todo esse exercício de cidadania, toda essa evolução se constrói de fato com conhecimento, com consciência, com escolhas certas e tudo começa na academia. Com certeza. Que essa academia leva para a sociedade e a gente consegue aumentar essa participação. E aí, professora, a gente fala do direito. Como é que o direito se divide na Constituição? Como é que está essa divisão do direito? Olhando para a população, para a participação popular. Como que eu posso, na universidade, do curso de Direito, entender melhor isso? Quando você entra no curso de Direito, né, nós temos esses blocos, né, o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista, e quando você começa a analisar cada um desses setores, obviamente o direito vai criando como se fosse divisões, né? Mas na realidade todos eles seguem uma lei única. Mas assim, dentro do direito civil, essa valorização, essa busca pelo respeito hoje, com a mulher à frente de um trabalho, hoje a mulher tendo a representatividade, nós temos aí a guarda compartilhada, coisa que jamais nós iríamos imaginar algum tempo atrás. Então temos aí esse espaço, nós temos hoje mulheres tendo guarda de filhos, porque o marido trabalha de uma forma diferenciada, de uma forma embarcada, e aquilo dali é importante para que ela esteja presente naquele momento certo. Na área trabalhista nós também temos todo esse respeito aí, né, da base legal, de como as empresas funcionam, de que forma as empresas são obrigadas a manter creches, as formas de manter essa mulher ali dentro do trabalho, porque se a mulher está dentro do trabalho, ela precisa que alguém tome conta do filho. Eu não posso ter uma creche aqui, mas eu vou dar um auxílio para que essa mulher tenha uma creche. Eu não posso ficar dependendo disso. Às vezes eu tenho uma profissional maravilhosa, mas eu não quero, eu não posso ter essa profissional maravilhosa porque ela não tem quem fique com o filho dela. Então não é bem assim, essa oportunidade aí já passou, e a própria legislação do trabalho fala isso, né? A mulher dentro da parte penal, a gente se depara, apesar, né, de trabalhar essa parte toda, os números, né, de problemas, de crimes na área feminina, na parte
feminina é grande, mas não se compara ao masculino. Mas assim, também... Interessante esse dado. Não se compara, mas é importante perceber que as mulheres que buscam esse caminho ou que fazem essa trilha, de repente, são pessoas que de repente não tiveram a oportunidade de fazer isso. Só um homicídio, uma coisa mais grave, às vezes pega o marido, como às vezes a gente se depara aqui, às vezes até em consulta mesmo. Eu não aguento mais viver com ele. E a gente orienta, olha, se você não aguenta, tem outras formas. Você pode buscar isso, você não é obrigada a viver com uma pessoa. Mas ele falou que ele vai me matar. Não, ele não vai te matar, não é bem assim. Aí a gente entra assim, você vai lá, você vai procurar a delegacia, você vai falar, não, mas a delegacia não me deu atenção. E aí já começa aquela coisa, porque o vizinho fala, a vizinha conversa, e não é por aí. Nós temos que fazer o quê? Eu fui agredida hoje, eu vou lá hoje. Eu não tenho que esperar amanhã, eu tenho que ir hoje. Porque amanhã já pode ser a segunda vez que eu sou agredida e daqui a pouco eu posso estar sendo assassinada. Então nós informamos isso. As pessoas que vêm aqui, olha, vamos buscar isso aqui, procura essa ajuda aqui e a gente faz o encaminhamento para poder esse trabalho poder voltar. É muito importante que as pessoas conheçam, saibam esse trabalho feito, né, pelo NPJ, para ajudar a manter a sociedade mais informada. Essa colaboração, aí leva a uma Constituição mais saudável, né, mais direitos. Com certeza. E quando nós fazemos as ações sociais, que nós vamos até lá, nós fazemos esse trabalho. Às vezes as ONGs, as pessoas falam assim, olha, dá para fazer uma palestra aqui sobre a violência? Dá para fazer uma palestra aqui sobre a violência contra a mulher? Nós nos colocamos à disposição, fazemos, orientamos, estamos sempre presentes. Muito bem, professor. Para a gente finalizar esse mês de março, né, não dá para não falar, já é um assunto muito comum, muito discutido, mas eu acho que nunca é demais a gente falar e até entender melhor a Lei Maria da Penha. Nossa, é uma lei que veio realmente para fazer a diferença na sociedade. Fala-se muito mais da Lei Maria da Penha nesse mês de março agora, porque a questão da violência contra a mulher, que não é só mais a violência doméstica, né, professora? É isso. É que eu acabei de falar agora para você. Encerra pra gente falando um pouco sobre a importância dessa grandiosa lei. A lei é maravilhosa, né? Maria da Penha é maravilhosa. A pessoa em si, Maria da Penha, já foi um exemplo para todos nós. E a lei recebeu esse nome, não de forma aleatória, mas de uma forma bem concreta de tudo que ela veio passando. E como eu te falei, esse trabalho da Lei Maria da Penha, ele é essencial. As pessoas deveriam buscar essa ajuda a todo momento. E aí nós percebemos aqui que a nossa sociedade tem esse preconceito, mas é porque também não buscam essas informações. A Lei Maria da Penha, ela te fala da oportunidade de você buscar ajuda logo no primeiro passo. Ela te fala para que você não deixe acumular isso, que você recorra logo às pessoas ou aos órgãos competentes. Então, teve a primeira agressão, como eu já falei para você anteriormente, você vá buscar. Que a Lei Maria da Penha, ela te garante isso, que a pessoa se afaste de você, que a pessoa não tenha direito. E você mais tarde pode dizer, eu registrei, eu tenho isso aqui. Porque se você não registra, você só fala pro seu amiguinho ou pra sua amiguinha, no final você não vai ter como comprovar que aquele registro foi feito. Olha, no dia X eu vim aqui e registrei. Hoje estou vindo aqui registrar pela segunda vez. Se você não fizer registro, ninguém vai saber. Então essa estatística não é demonstrada à população. Então essa agressão não entra. E quantas mulheres são agredidas e não falam nada pra ninguém? Ficam caladas. Aí diz, não, caí no banheiro. Não, eu tô assim, isso aqui eu levei um tombo. Isso aqui na minha vista, sabe o que foi? Eu bati na porta. Ninguém bate na porta assim, ninguém cai assim à toa no banheiro. Então que a gente busque isso. Aconteceu a primeira vez, a gente conversa isso. Se precisar, Castelo Branco tá aqui de portas abertas para receber e também, se precisarem, para fazer palestras com orientações, encaminhamentos para esses órgãos aí que vocês precisam. Delícia, professora, muito bom. A gente ficaria o mês inteiro aqui falando sobre isso, mas foi muito bom lhe ouvir. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. Nossa, eu tô muito feliz de poder falar para vocês hoje aqui sobre a Constituição Federal, que é uma coisa assim, coisa que eu amo, é assim, uma área do direito que eu sempre digo que é essencial, e falar sobre a mulher, né? Que eu acho que eu acabo representando, eu e você, né? Nós representamos esse momento, assim, da sociedade, e eu tenho muito orgulho disso. Às vezes eu olho para trás e eu vejo de toda a minha origem, o quanto eu vim, né? Meus pais tinham
nem um fundamental completo, e eu chegar aqui, estar presente, poder passar para os meus alunos e para as pessoas da sociedade, tudo isso, me sinto muito feliz e principalmente quero agradecer essa abertura da UCB de me chamar para a gente poder fazer esse trabalho aí, o nosso castelo de ideias. Muito obrigada, professora, nós que agradecemos, estamos muito felizes, já está convidada para retornar, porque a gente tem muita coisa boa para trocar, para informar, para conversar com a sociedade. Muito obrigada, senhora, pela presença, pelo espaço. Este foi o UCB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Este episódio contou com a participação de Ana Carolina Almeida, no roteiro e produção, Bruno Silento, direção e edição de áudio, e eu, Elza Calazans. Muito obrigada e até o próximo episódio.